Ouvir uma coisa que é totalmente incompreensível para você, ler um texto que parece que está escrito em chinês e depois de alguns meses ser capaz de entender isso, que é uma nova língua, quer aprender como? Segue o Projeto Fluência. Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Projeto Fluência. Hoje eu vou falar sobre 7 hacks que você pode fazer para poder acelerar seus estudos e poder aprender uma língua em poucos meses. Então, vamos lá. O primeiro deles, gaste tempo com a língua. O nosso cérebro, ele é uma máquina de aprender. Ele é feito para aprender coisas. Qual é o problema dele? Nosso cérebro aprende devagar. Então, você tem que dar tempo a ele. Você tem que inundar o seu cérebro com muito conteúdo, com muito input compreensivo, que são coisas que você pode ler e ouvir, desde que você esteja compreendendo o sentido total dela, para poder colocar o seu cérebro num estado de imersão. Não adianta você falar que você vai aprender da noite para o dia, que você não vai, a não ser que você coloque muito esforço nisso, mas mesmo assim você tem que dar tempo para o seu cérebro aprender. Não, você não precisa de muitos anos para aprender uma língua, não com a técnica correta. Mas lembra, deixa o seu cérebro aprender no ritmo natural dele, no ritmo que a gente foi feito para aprender, ok? Hack número 2, esquece a gramática. Confie em mim nisso, esquece a gramática. Por que a gente é tão bitolado com gramática quando a gente está falando de aprender uma nova língua? Porque os métodos tradicionais, ou seja, aqueles quando você vai numa escola de idiomas, faz uma matrícula e começa a aprender dentro de uma sala de aula com um professor, eles te dão tão pouca prática que a única forma deles medirem o seu progresso e te darem uma falsa sensação de evolução é através da gramática. Então eles te inundam com gramática, você sabe todas as regras, você sabe todas as exceções, só que o que acontece? Quando você é botado diante de uma conversação, diante de uma situação que você precisa falar, você fica bitolado tentando lembrar a regra certa para usar. Não é assim que você aprendeu português e não é assim que aprende nenhuma língua. Se você focar em gramática, você vai se lascar. Você vai demorar muito mais tempo e não vai conseguir falar. Você vai travar, vai esquecer as palavras, vai ficar nervoso e vai acabar desistindo. Hack número 3. Você tem que fazer o aprendizado de idiomas ser algo agradável para você. O que isso quer dizer? Se você coloca o aprendizado de idiomas dentro do seu dia como uma tarefa, ou seja, preciso fazer lição de casa, preciso ver tal conteúdo, preciso corrigir minha pronúncia, mas aquele preciso, isso não vai dar certo. Você tem que fazer com que o aprendizado de língua seja algo prazeroso para você. Se isso for leve, você vai aprender muito mais rápido. Então, qual que é o segredo para você aprender rápido? Você tem interesse nisso. Se você tiver interesse, for leve para você, você coloca o aprendizado de línguas como algo integrante do seu dia a dia e não como uma tarefa que você vai precisar cumprir igual uma lição de casa. Hack número 4. Aprenda a perceber a língua. Isso aqui é um pouco mais complexo de explicar, mas eu vou tentar passar para vocês. O que é perceber a língua? É você estar atento às coisas que estão sendo passadas para você. Então, se você aprende, por exemplo, uma frase, tenta notar os padrões da estrutura da língua, porque cada língua tem a sua estrutura. Tenta notar esses padrões para que você possa, você mesmo, criar esses novos padrões. E isso é um pouco mais difícil do que parece. É muito mais simples falar do que fazer. Mas assim, quando você está sendo colocado diante de uma palavra nova, tenta entender a pronúncia e entenda cada junção de letras, cada fonema que acontece, por que é pronunciado daquela forma. Tenta estar atento a isso. Mesma coisa com estrutura gramatical. Não tenta entender o porquê, só fique atento a essas estruturas. Então, se eu tenho pronome, sujeito, objeto, enfim, do jeito que for, você não precisa saber as partes técnicas. Mas tenta entender que se eu sei falar eu quero água e eu sei a palavra coca, você pode falar eu quero coca, você pode permutar eu quero refrigerante, eu quero água de coco. É só você aprender esse tipo de palavra. Mas se eu falo eu quero comer alguma coisa e a estrutura muda nessa língua de uma forma que não é feita no português, esteja atento a isso. Você precisa entender essas pequenas diferenças e por isso que eu falo que é perceber a língua. O ponto número 5 é o mindset. Se você se dedicar a um determinado assunto por 1 hora por dia, em 5 anos você vai ser um especialista nesse assunto, com toda certeza. Não estou falando que você precisa de 5 anos para aprender uma língua, você precisa de muito menos. Mas o que eu quero dizer aqui para você?
eu comecei a me dedicar 1 hora por dia ao aprendizado de línguas. E aí eu tinha na minha cabeça que em 5 anos eu seria um especialista naquilo. E eu comecei a trabalhar como se fosse contagem regressiva, entendeu? Ah, falta 5 anos, falta 4 anos, falta 3 anos. E mais ou menos na metade do caminho, eu mudei a minha pergunta. Eu parei de perguntar quanto tempo faltava e comecei a me perguntar até onde eu posso chegar. E isso mudou tudo. Quando eu fiz isso, eu mudei meu mindset de objetivo para crescimento. Então, o que eu quero passar para você é que aprender uma nova língua é um desenvolvimento. Então não fica focando no tempo, foca onde você pode chegar. Se imagina conversando com pessoas, dando palestras em inglês ou qualquer outra língua que você quer aprender, escrevendo livros nessa língua, vendo séries, vendo filmes. Muda o seu mindset. O grande segredo do aprendizado é aqui, é você mesmo. Hack número 6. Seja responsável pelo seu aprendizado. Eu vejo muitas pessoas que colocam a responsabilidade do aprendizado no melhor professor, no melhor livro, na melhor escola. Ah, eu não consigo aprender porque meu professor não é tão bom. Ou, pode ser o contrário também. Eu estou com o melhor professor, então ele vai me ensinar. Mas na verdade, aprender uma língua é algo muito mais ativo do que passivo. Então, não tem problema você ter um professor. Porém, 90% das coisas que você vai aprender tem que vir de você mesmo. Então, você vai para a aula, aprende com o professor, ele vai te ensinar as regras, ele vai te ensinar pronúncia, ele vai corrigir você, só que você tem que sair da sala de aula e ir atrás do seu próprio conhecimento. Você vai atrás do seu próprio conhecimento sozinho, em casa. Você tem que aprender a colocar responsabilidade em você mesmo. Então, vá e faça a imersão do seu cérebro com conteúdo compreensivo. Seja curioso. Como é que eu falo isso em inglês? Como é que eu falo isso em espanhol? Tenha essa ânsia pelo conhecimento. E é isso que vai te levar à fluência. E o hack número 7, finalmente, é utilize as ferramentas corretas. Um mecânico só consegue arrumar um carro ou uma máquina se ele tiver as ferramentas corretas. Então, vá atrás das ferramentas corretas. E eu vou dar algumas aqui para vocês. Hoje, com a internet, fica tudo tão mais fácil, tão mais rápido e ágil para aprender uma língua. Você pode usar Netflix para colocar, tem séries tanto estrangeiras na língua original, ou você pode colocar dublado na língua que você está aprendendo. Você tem Spotify com uma infinidade de podcasts. YouTube tem conteúdo demais em todas as línguas, todos os assuntos. Você tem o Pimsleur, que é um curso de áudio muito bom. Você tem o Assimil, também é um curso de áudio e texto muito bom. Infinidade de aplicativos. É só você ir atrás e utilizar as ferramentas corretas. Lembra, o aprendizado está dentro de você. O aprendizado é com você. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aí no canal. Eu posto toda semana conteúdo sobre como você pode fazer para acelerar o seu aprendizado de qualquer língua.